seja muito bem-vinda ao Descomplica aí, que hoje vai tratar de um assunto muito importante e bastante polêmico, que é a questão dos planos de saúde no Brasil. E sobre esse assunto a gente conversa hoje com a doutora Georgina Costa Magalhães, ela que é diretora médica e operacional da Blumed. Tudo bem, doutora? Seja muito bem-vinda. Como vai? Obrigada. Converso também com a doutora Michele Amaral, ela que é gestora de terapias da Blumed. Tudo bem, doutora? Seja bem-vinda. Obrigada. Vou começar perguntando aqui para a doutora uma situação que a gente tem vivido enquanto país. O que está acontecendo com os planos de saúde no Brasil? Pergunta difícil e complexa, né, Roberta? Agradeço aqui estar podendo ter essa voz aqui no Descomplica aí. Na verdade, a história da saúde suplementar no Brasil, ela começa de uma forma diferenciada em 99, quando é criada a regulamentação, a Agência Nacional de Saúde. Outros ramos já tinham agências regulatórias há muito mais tempo. E de lá para cá foram feitas regras para possibilitar que esse mercado fosse profissionalizado. Ninguém de plano de saúde é contra a ANS, muito pelo contrário, a ANS veio normatizar os planos que são corretos. No entanto, são vários os itens que influem nesse negócio. Hoje, o plano de saúde está em crise, né? Então, eu sou uma fiel depositária de um dinheiro mensal que o beneficiário me deposita e eu tenho que dar conta. Se for direito dele e custar 1 milhão, eu tenho que ter esse dinheiro para pagar. Mas muitas vezes não é direito dele, não está nas regras de contrato, não está nas regras da ANS, e às vezes por conta de uma judicialização eu tenho que pagar alguma coisa que não está prevista. Então, assim, a gente precisa de uma sociedade civil que nos ajude também a levar. O plano de saúde ganha muito dinheiro. Não hoje em dia. Na época da inflação, já ganhou, né? Todo mundo ganhou. Sim. Não era o plano de saúde, né? E hoje a gente tem esse problema da judicialização que tira a gente do prumo. Toda mensalidade que a gente paga, ele é feito em cima de um cálculo atuarial, em cima de um rol de procedimento que ele está ali para ser cumprido. Aquilo ali é obrigatório, ao mínimo. E quando a gente faz um contrato, é aquilo que a gente tem que dar direito aqueles procedimentos, medicamentos, seja o que for. Então nós temos um problema sério nessa fiscalização, nesse tipo de negócio. Além disso, tem um item que é a inflação médica. A inflação médica ela cresceu muito, principalmente depois da pandemia. Né? Eu vou dar um exemplo. Na Europa, uma máscara NR95, ela custava $1 antes da pandemia. Hoje ela custa 100 centavos, 20 centavos. Porque se entende que o acesso a essa máscara tem que ser facilitado e barato. Antes da pandemia, uma máscara nossa custava centavos. Eu vou botar pela caixa. A caixa custava em torno de R$30. Durante a pandemia chegou a 350 e hoje não sai por menos de 100. Então, tinha que ter uma inflação, mas não uma inflação médica como essa. Isso não tem regulamentação nenhuma. Né? Então, eu costumo brincar com o equipo. Né? Você vai no pronto-socorro, você toma uma dipirona que custa R$2 a R$10, dependendo da marca, e você bota um equipo que, dependendo de como for, já custa 100 a 200. E se for determinados locais, ainda tem uma chavinha que é para fechar o acesso, que só ela custa outros 200. Então, o remédio em si custa 1% do procedimento dentro de um pronto-socorro, às vezes. Então, isso não tem como a gente controlar. Qual é o jeito para isso? Profissionalização. E hoje, os profissionais de saúde, de todos os lados, o hospital, o laboratório, o plano de saúde, sabe, ou a gente se junta e profissionaliza com o melhor custo-benefício, ou não vai ter quem assine o cheque, né? Porque a fonte pagadora assina o cheque. E, doutora, os planos, a gente está falando de planos de uma forma geral no país, né? Sim. Existe uma conversa entre os planos, porque, claro, são empresas concorrentes, mas ao mesmo tempo são empresas do mesmo segmento que precisam subsistir, ter uma subsistência, né? Eu acho que assim, cada um já teve momentos que os planos estavam mais. A gente tem os órgãos de. Voltando um pouquinho, desculpa. A gente tem a Fena Saúde para os que se conversa para aqueles planos de saúde que são seguradoras, porque tem vários tipos, né? A gente tem a Abrange, que é para quando é medicina de grupo, onde a Blumed, que eu represento, se insere. Essas entidades elas são muito ativas e continuam muito ativas e sinalizando todas essas coisas que a gente está falando.
tem a Unidas para as autogestões, que também levam esse pleito, e assim vai. Tem as Unimedes, né? Então, tudo isso é plano de saúde. O pleito ela vai, mas há de ter uma vontade política para que isso tudo seja conversado e resolvido. Isso, né? Quando você tem um rol de procedimento que antigamente se mudava a cada 2 anos, hoje é de 6 meses, e ele entra com uma medicação cujo tratamento no ano vai custar 1 milhão e está isso no rol, isso não pode ser viável. Mais da metade dos operadores do país, se tiver um caso desse, não consegue arcar. Uhum. E está lá. Então, será que isso seria do poder público? Também não sei. Não sei se eu estou falando que eu tenho certeza, né, do que tem que fazer. De quem seria a responsabilidade. Exatamente. Eu acho que precisa ter essa conversa e essa articulação com o poder público, porque senão fica uma queda de braço, né? Tipo, é meu, é seu, a responsabilidade é de quem? Quando, na verdade, o intuito é que o paciente seja atendido, né? A gente está falando de vidas. Então, obviamente, que a gente está falando de plano de saúde de uma empresa que qualquer tipo de empresa que se preze, ela precisa dar lucro. Ela tem seus funcionários, ela tem uma folha de pagamento, tem que girar, senão não tem, vai quebrar. E aí a minha pergunta é essa: como é que a Blumed, com todo esse cenário brasileiro que a gente está vivendo pós-pandemia, né, que a gente percebe que afetou todos os planos de saúde, sem exceção, como é que a Blumed tem se posicionado? Boa pergunta, e eu vou começar a responder com uma frase que eu ouvi do Gonçalo Vecina, que foi secretário de saúde, é um cara, uma pessoa que eu tive o prazer de conhecer, e que eu acho que a gente tem que falar sobre isso. Saúde não tem preço, mas tem custo. Uhum. E a Blumed sabe disso, né? E o que a gente tem que fazer? A gente tem que inovar. Então, a gente tem que ter um controle muito sério. Controle não tem a ver com perda de qualidade. Então, de outra forma que a gente vê isso. E outra coisa, a gente não tem mais medo de falar disso com todo mundo. A gente acabou de fazer 2 rodadas de grande reunião com todos os nossos prestadores da Baixada, onde a gente falava do uso consciente do plano de saúde. Isso também é uma forma da gente sair do outro lado. Devolvendo para o nosso... Você falou que tem que conversar, eu concordo. Devolvendo para os nossos parceiros, olha, estamos passando por isso. Uhum. O que nós dois juntos, os dois lados juntos, podemos fazer para que o nosso beneficiário só ganhe? Então, a gente está tendo muita interlocução com os nossos parceiros. Nós estamos inovando com alguns serviços, alguns serviços, novos serviços que em breve vocês vão estar vendo aí, serviço da Blumed, que eu acho que vai ter oportunidade de falar mais à frente. Né? Nós estamos profissionalizando muito a empresa, né? Mudamos o nosso sistema para ter um novo modelo de negócio mais na mão, mais ágil, para atender melhor e mais eficientemente o nosso beneficiário. Né? Mudamos o corpo clínico, como eu te falei, pessoas-chave em todas as áreas da operadora que vieram de mercado, para trazer todas as inovações que cada setor pode ter, que melhore o atendimento, que otimize o atendimento com menos custo e mais qualidade. Isso é muito importante. Deixa eu perguntar agora aqui para a doutora Michele, porque a doutora Georgina trouxe uma palavra muito importante, que é o conceito de saúde consciente, que é o que a Blumed tem trabalhado em todas as esferas. Eu imagino. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho mais o que é esse conceito de saúde consciente. Roberta, eu fico muito feliz até com o convite de estar aqui junto com a doutora Georgina. E tá vendo, acho que quanto a Blumed está, eu falo essa nova gestão, né, quanto eles estão empenhados com esse uso consciente. Então eu fico muito feliz, né, de estar fazendo parte, acho que dessa nova gestão, de estar dentro dessa equipe. Eles estão com um olhar muito voltado, acho que para a qualidade do serviço prestado, de trazer o paciente próximo, porque é isso que a doutora colocou, né? É uma junção. Não basta só a operadora também olhar o lado dela, o paciente brigar pelos direitos dele, tem que estar todo mundo junto. Uhum. Eu acho que essa nova gestão, a equipe está empenhada realmente trazer, acho que essa qualidade desse serviço, de conversar, estar mais próximo com os pacientes, tá vendo o que cada um precisa, acho que está ouvindo um pouco mais, então eu fico muito feliz até de fazer esse uso consciente em que a Blumed tem tido, né, e está empenhado a fazer cada vez mais. E né? é um uso consciente tanto por parte do profissional, quanto por parte das clínicas, dos fornecedores e do consumidor, né? Principalmente do consumidor. Então, né? Uma das novidades que a gente espera aí no intervalo aí, o Marcos está aqui perto me olhando, eu já vou cobrar, que a gente possa fazer debates amplos onde envolva para determinados
temas polêmicos, desculpa, onde envolva o próprio beneficiário, que ele também possa falar. E não é para ter certo ou errado, porque isso é chover no molhado se eu falar que eu estou certo. É ouvir opiniões diferentes para algumas situações que são críticas hoje, né? E às vezes até achar um caminho, né, doutora? Que às vezes Sim. a gente vai ter a resposta ouvindo o outro. Ouvindo o outro, exatamente. Isso aí a gente não... A gente vai fazer questão. Isso é uma coisa que está aí na nossa pauta. E por falar em ouvir o outro, a gente tem aqui um crescimento bastante importante da BlueMed na nossa região, né? Eu sei que tem 2 novidades aqui chegando, uma em São Vicente, outra em Praia Grande. Queria que a doutora falasse um pouquinho sobre esse crescimento na região. A gente está falando de um momento tenso para a saúde no país, um momento em que se esperava talvez segurar, né, o freio, e na verdade a gente está vendo a BlueMed expandindo com consciência e responsabilidade nas cidades da nossa região. Exatamente. E como eu falei, esse pensamento está em todas as esferas. O nosso CEO, eles têm procurado algumas prefeituras exatamente para conversar sobre como é que eles percebem a BlueMed, o que falta para a BlueMed naquela região. E numa dessas conversas se tirou um novo feito para a cidade de São Vicente. A gente se preocupa muito com a Baixada, mas a gente viu que São Vicente estava um pouquinho abandonado, digamos assim, em termos de... Temos bons e velhos e vão continuar sendo nossos prestadores, mas a cidade também precisa de novidades. Então, em um ano mais tardar, uns 14 meses, 18, estourando, porque a obra, você sabe como é, a obra já começou. É bem imprevisível. A gente vai ter um grande centro médico, na cidade de São Vicente, com pronto atendimento e acoplado a uma clínica aba que vai ser nos modelos que a gente está preconizando, estudando muito como é que se faz lá fora. A Michele, depois eu acho que se você se interessar, ela pode falar, porque hoje a gente está numa discussão grande sobre isso. O que é melhor para a criança? Não para o dono da clínica, não para o dono do convênio, não para a mãe. O que é melhor para a criança? É uma discussão que a gente vai ter que abrir. Quando a gente olha aí fora, a gente tem alguns conceitos um pouco diferentes. Mas a gente também não quer fechar essa porta. Vamos juntos ver como é que como a gente pode fazer esse atendimento ABA, por exemplo. Agora, São Vicente, aguarde que vai ter uma bela clínica da BlueMed a todo vapor, muito completa, vai ser a mais completa da nossa rede até o momento. Vai para São Vicente, que fica sempre tendo que ir para um lado para o outro. Agora ele vai poder ficar lá em São Vicente. E claro, não vamos perder a atenção e o carinho que a gente tem com as outras cidades da Baixada, porque a BlueMed o convênio, o plano de saúde da Baixada é a cara da Baixada e vai cada vez ter mais cara da Baixada Santista. Roberta, posso aproveitar e fazer um parênteses, até pegando o que a doutora falou? Agora mesmo, nós estamos com a equipe já pronta para trabalhar, voltada todo para esse público TEA. Você vê a preocupação que a BlueMed está tendo. Eles estão agora todos reunidos, montando os protocolos específicos, estudando cada criança. Quando eu falo, acho que desse uso consciente e responsável, a gente tem a equipe toda empenhada também. Isso eu tenho dito já para algumas mães, né? Esse compromisso. Está olhando cada criança. Então, eu falo, a gente não tem nada pronto, assim, um manual. Né? Não, toda criança vai fazer isso, isso. Não. Não existe um protocolo, porque não é um robozinho. Não, né? Exato. Claro, tem técnicas, né? No qual você estuda para estar aplicando. Mas eu falo, cada criança ela é única. E a equipe está nesse momento reunida, estudando os protocolos possíveis para cada criança. Então, eu falo, isso é muito legal, é muito gratificante. Você trabalha, acho que tranquila, né? Eu falo isso com responsabilidade, de saber que essa mãe vai deixar seu bem mais precioso. Eu falo isso, eu sou mãe também, né? E eu falo, o que eu quero para as minhas filhas, eu também procuro fazer para o filho também do próximo. Então, eu falei, ele está entregando o seu bem mais precioso. Então, essa criança ela vai ser estudada por terapeutas, por todos os profissionais especialistas. O que essa criança precisa? Eu falei, e a BlueMed está disposta a isso. Não vai falar assim, não, vai fazer isso. Não. O que essa criança precisa? Foi o que a doutora falou. A gente não está olhando o preço, né? A gente está vendo o valor de cada indivíduo. Eu acho que isso é muito legal. Né, doutora? Eu acho que de um tratamento individualizado. Exato. Né? Você olhar para aquela criança, para aquele adolescente, como um paciente, é uma pessoa. Exato. O que ele precisa? Dessa forma, a gente está falando de clínica ABA em São Vicente, acho que Praia Grande, a gente já chega em Praia Grande, estamos indo para Praia Grande,
Mas essas clínicas que estão sendo implementadas, elas estão sendo implementadas com essa visão. Exato, é isso. Uma das coisas que a gente fica pensando muito e conversa muito é sobre a introdução social das crianças que têm TEA, porque quando você pensa que em alguns casos as crianças têm tratamento, como já chegou liminar para nós, para ter um tratamento de 7 dias na semana, de 8 horas, o que essa criança vai fazer fora de consultórios depois de 8 horas? Como ela vai lidar com o dia a dia? Porque uma das coisas que a gente tem é capacitar essa criança para viver. Para a vida, em sociedade. Viver podendo ser autossuficiente em algumas coisas. Isso a gente está com... Foi um pedido para a Michele. Foque muito nisso, porque a gente quer dar funcionalidade para essas crianças. Não que ela seja um encargo para uma família o resto da vida, não precisa. Muitas dessas crianças, é claro que tem grau, estou sendo leviana e falar, a gente não pode botar tudo no mesmo... Cada caso é um caso, como a doutora Michele falou, mas a gente acredita que a gente pode direcionar muitas dessas crianças que não precisa 8 horas diárias para que direcione para que ela seja funcional e que funcione, e a gente vai querer estar junto. Até com algumas novidades que não vou falar, porque a concorrência não vai pegar. Quem estiver lá no ABA, depois vai ter vários eventos que a gente vai propiciar. Doutora, isso. Na estreia, a senhora vai fazer um anúncio aqui antes, porque a gente vai trazer essa notícia aí para o pessoal. Agora, isso que a doutora Georgina trouxe, Michele, eu acho que é a realidade, né? Eu tenho alguns conhecidos com TEA, algumas crianças, e eu acho que o maior sonho das mães é você ver o seu filho com autonomia. É possível, a gente pensa sempre, de repente, num terapeuta, alguém pensando nisso, mas é possível um plano de saúde ter essa visão de capacitar, né, trazer condições para que essa criança atinja a autonomia dela em algum determinado período da vida. Muito, né? É isso que a gente fala, a quantidade não é qualidade. Então, esse olhar para cada paciente, eu acho que esse é o nosso objetivo. Devolver essa criança para quê? Para essa família. Então, eu converso, Roberta, com mães, eu falo, eu super entendo. Elas vêm desesperadas, às vezes elas entendem em que se a criança dela, ela está fazendo 8 horas de terapia na semana, ela começou a se desenvolver. O que essa mãe acredita? Se eu fizer 24, se eu fizer 40 horas, meu filho vai melhorar muito mais. Sim. Isso não é uma verdade. Né? Então, vai acelerar o processo. Entende? Não então, necessariamente. O que a gente tenta mostrar, exatamente para esse familiar, né, para esse responsável, tem que ver o que essa criança precisa, um comportamento em que precisa ser trabalhado e devolver para essa mãe. Então, quando a doutora fala de trazer próximo, né, então que a gente tem várias coisas, né, pensando para esse público, para esses responsáveis que cuidam dessas crianças, que a gente chama de psicoeducação, é trabalhar junto. A gente fica com a criança um período fazendo as terapias e depois. Essa criança precisa saber pegar um ônibus, ir para a escola, arrumar suas coisas, criar uma independência. Então, eu também eu conheço algumas pessoas, eu conheço um autista que está completando 18 anos. Uma próxima oportunidade a gente também vai poder falar um pouco mais sobre isso. E o quanto a gente tem que ter esse olhar de devolver essa criança para a sociedade. Fazer uma terapia consciente, né? Olhar o que cada um precisa. Então, eu falo assim, o olhar da Blumed para isso, acho que esse cuidado individual é o que faz a diferença, né? Com certeza. A responsabilidade, né? E esse cuidado na clínica ABA, a gente vai ter nas duas clínicas, tanto na de São Vicente quanto de Praia Grande. A Praia Grande é mais rápida. Daqui a 2 meses, no máximo, ela já está a todo vapor. Ela já está funcionando agora, como a doutora Michele falou, com treinamentos internos para os próprios profissionais, para reciclagem. Está sendo feito benchmarking em algumas clínicas que são tidas como padrão em São Paulo e aqui também, né? Então, a gente está trocando todas essas figurinhas para quando botar no ar, que realmente a gente tenha pelo menos uma certeza que a gente está fazendo o que a gente achou melhor. Que pode mudar, porque é isso que a gente está falando, a gente vai estar aberto o tempo todo. Estamos até conversando. Vai que a gente avalia uma criança e essa criança precisa de uma terapia que não está no rol. Se tiver com a gente dentro da nossa casa, pode ser que a gente até indique, se a gente vê. Não, porque isso é uma coisa também que acontece. Começa uma terapia de TEA, não melhora nada 1 ano, não melhora nada 2 anos. O que está fazendo? Sim. Alguma coisa tem que ser feita. No caso da nossa clínica, identificando o não aproveitamento, até coisas extras nós vamos poder pensar. Porque o que a gente quer é realmente tentar
Você tem certeza que a gente tentou dar a solução. Agora, a doutora falou um ponto que é bastante importante, que vocês estão equipando todos os profissionais até Isso. para ter um atendimento maior. E eu soube que teve uma tecnologia nova, a gente tem alguma linguagem nova até para atender os próprios usuários, né? Exatamente. Nós, recentemente, em janeiro, nós mudamos o nosso sistema, porque o sistema antigo não atendia o modelo de negócio que a gente tem hoje, que é um modelo muito mais ágil, né? Muito mais próximo do prestador e tal. É claro, como toda mudança de sistema tem algum problema de Adaptação, de né? adaptação. Fizemos também, trouxemos prestadores para perto, fizemos treinamentos, a baseada, né? Todo mundo junto e tal. E também lançamos nosso app, que está muito legal, que já está funcionando, digamos, com 70% da funcionalidade que ele tem, e algumas novidades ainda vão sair no próprio app. Tá? Então, hoje você consegue ver toda a rede pelo app, consegue tirar boleto, né? Então, algumas coisas já estão na mão do nosso beneficiário. Eu acho que esse é o grande diferencial da BlueMed, né, doutora? Porque a gente está falando aqui desde o início de uma empresa com responsabilidade e muita consciência, não só com o usuário, mas também com o seu corpo clínico, com quem trabalha junto ali, né? Porque imagina você deixar uma empresa que o seu funcionário não está feliz, ou não sabe como trabalhar, ou não tem os equipamentos, né? Então, assim, essa preocupação que a gente vê em todas as esferas, ela mostra a responsabilidade e a seriedade da empresa. Vocês estão de parabéns, viu? Muito obrigada. Isso é uma coisa que eu falo com todo mundo da equipe. Se você não está feliz, você não tem que estar aqui. E eu entendo, se você não está feliz, você tem que ir. Então, e outra coisa que muitas vezes alguém pode olhar de fora e falar, mas o que é isso? Eu uso muito a palavra carinho. Eu preciso acolher, eu preciso ter carinho com o meu beneficiário. Se você não consegue dar isso, também não pode estar aqui. Então, aí para mais, a mulher está falando de profissionalismo, está falando de carinho, de acolhimento, isso tem a ver com profissionalismo. Pelo menos os que vão vingar. Porque quem não pensa assim não está pronto para o novo milênio, né? É isso aí. E para a gente fechar aqui, doutora, eu queria falar sobre um assunto que ele até é meio delicado, mas é importante a gente tocar, porque ele faz parte de um negócio de sucesso. E dentro dos planos de saúde, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre a questão do absenteísmo. O que isso interfere no negócio e por que isso também não é benéfico para o próprio paciente? Então, eu vou pegar esse gancho, isso faz parte da nossa palestra de uso consciente. Então, a gente fala de algumas coisas que acontecem na prática do uso da saúde suplementar, do convênio, que não pode acontecer. Né? Então, vai desde uma prática médica com solicitação excessiva de exame, o cliente que não leva os seus exames de volta, no retorno, ou que vai passar em outro médico, acabou de fazer um hemograma, não leva, a gente orienta que tem que levar, porque isso é bom para todo mundo. Pessoas que marcam, que cedem carteirinha para outros marcarem, infelizmente isso ainda acontece no mercado. E tem o mais grave de todos, que é o que você tocou, entre outros, que é o absenteísmo. Então, hoje a gente enfrenta isso, a gente tem nosso agendamento central, feito os agendamentos. Então, no final do dia, a gente vê que 40% às vezes 50% faltaram. É claro que isso não é para todas as especialidades, mas quando você faz uma média, botando as especialidades que vão muita gente, isso ainda está em 30%. É muito alto. Por quê? Porque você está pegando um recurso médico, deixando ele parado, deixando de propiciar que outra pessoa do plano passe desequilibra tudo, passe nesse médico que você pegou a vaga e não tem. Porque dependendo do médico, às vezes você tem um tempo de espera 2, 3 meses. Não, na BlueMed, graças a Deus, não tem mais. Não tá, isso aí não é mais a nossa realidade. A gente segue em 99% das vezes, não vou falar que 100%, o que é preconizado pela ANS, que é 21 dias úteis, dependendo da especialidade, de 10 a 14, 21 é a cirurgia que tem que ser liberada. Isso é outra coisa que a gente fez. Desde que a gente se profissionalizou, a gente tem toda uma equipe voltada para
a parte regulatória para cumprir o que é regulatório, e essas pessoas são pior do que compliance, fica em cima de mim, fica em cima de todo mundo. Então hoje, não vou falar em 100%, que a ANS não me ouça, mas com certeza de 90% a 95% nós estamos cumprindo. Então não é nem isso, mas de qualquer jeito uma pessoa que poderia ter uma consulta na semana seguinte tem que esperar, porque são dias úteis 3 semanas. Isso não precisa, né? Então, e fora o recurso que vai ser jogado, porque o médico vai ser pago da mesma forma. Sim, e sai da onde? Da mensalidade dela. Depois não entende por que está subindo mais, subindo menos, por que a gente briga tanto por isso. Então, essa é uma gestão que tem que ser compartilhada. O beneficiário tem que saber que essa gestão também é dele. Ele precisa me ajudar. O absenteísmo é muito grave. Agora estamos fazendo uma grande... A gente já tem várias formas de confirmar consulta com WhatsApp, pelo app, a gente confirma. Mesmo assim tem absenteísmo. Né? Então, você marca uma neurocirurgia, um neurocirurgião e falta 50% das pessoas. Não existe. Gente, acho que precisa mudar, na verdade, a cultura do brasileiro, né? Quando você tem lá um plano de saúde, você fala, é do plano, eu pago. Agora, se fosse uma consulta particular, né? Você não ia pagar a consulta e não aparecer. Com dificilmente, certeza. Eu nunca vi isso, né? Você paga lá R$1.000 de consulta e não aparece. Complicado. Então, acho que se a gente mudar um pouquinho a consciência do brasileiro, de uma forma geral, a gente se sai bem. Doutora Georgina, muito obrigada, viu, pela sua presença, pelas suas informações, sucesso e parabéns pelo seu trabalho, viu? Obrigada, querida. Doutora Michele, muito obrigada. Obrigada, doutora. Obrigada. Seja muito bem-vinda também. Obrigada. Descomplica, fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. A gente se vê no próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau.